Fala galera, tudo bem? Então voltando aqui à segunda parte do vídeo, essa segunda parte vai ser um pouco mais extensa, porque tem algumas características que são importantes, é necessário falar e explicar também, tá? Então o primeiro ponto para a gente seguir é aqui em projeto, tá? Em propriedades. E vai abrir essa aba, se não tiver você vai seguir na aba aqui do CRC, do Sistema de Referência de Coordenadas, tá? E você vai olhar aqui, ó. CRC selecionado, sigla 2000, então seu trabalho tem sigla 2000. Pode ser que só apareça WGS74, então você vai trabalhar em WGS74, você pode modificar de acordo com o teu estudo de interesse. Tá? Eu vou só aplicar aqui novamente, dar um OK, beleza. Para ir para o compositor de impressão, eu vou em projeto, novo layout de impressão e vou dar uma nomenclatura. Eu vou colocar aqui 1. Como fosse o primeiro layout. Ou posso colocar localização de acordo com a forma que você vai lembrar desse layout. Vou dar um OK. Vai abrir aqui essa outra plataforma. Vou maximizá-la. Eu tenho aqui uma folha A4. Tá? Ele me dá como base essa folha A4. Ela pode ser modificada para uma 3, para uma 2, de acordo com a necessidade. Então a gente vai trabalhar no A4 aqui para a composição desse layout. Tá bem? Então a gente vai só modificar a visualização para 60% para trabalhar com um pouco mais de nível de detalhamento. E a gente vai começar do micro para o macro, que é o área de interesse para uma área de maior extensão. Vai ficar até melhor de montar. Você pode fazer também ao contrário, não tem problema. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, primeiramente, a gente vai aqui deixar mais próximo só o mosaico, tá? Que é a nossa área de interesse. Então a gente vai começar por ela, porque ela vai ser a parte que tem maior, vai ocupar maior espaço no meu mapa. Tá? Então eu volto aqui para o compositor e para adicionar eu vou aqui no adicionar novo mapa ao layout. Então eu clico nela, ela vai me dar essa configuração, eu vou selecionar um ponto de interesse, segurar com o botão esquerdo e arrastar até selecionar uma área que seja interessante. Vou selecionar essa área aqui, já é de interesse para mim, certo? Então vou ver que eu tenho uma imagem um pouco menor. Para modificá-la aqui dentro apenas, eu vou aqui em mover conteúdo do item. Então eu posso aqui com o scroll do mouse, eu posso modificar. Ó, ficou interessante, eu aumentei um pouco mais, tá? Mas Davidson, poxa, não ficou interessante. Posso fazer essa modificação automática, um pouco mais manual aqui na escala, desde que você tenha um conhecimento um pouquinho desse conteúdo, porque isso vai facilitar na hora de selecionar. Então vou colocar aqui 160 mil, para mim vai ser interessante, tá? Você vê que eu diminuí o valor, ela aumentou, porque quando eu diminuo o valor do meu denominador da escala 1 para algum valor, então eu aumento a escala. É uma relação inversa, tá? Até um pouco difícil de entender às vezes, tá? A gente vai trabalhar especificamente com essa escala aqui, que é interessante para esse projeto, tá bem? Então vou colocar aqui 160 mil. Ficou interessante. Vou travar essas camadas e os estilos para que se eu faço alguma alteração lá na área do QGIS, ela não ocorra aqui, porque não é de interesse que isso aconteça, tá? Então, voltando, a gente vai trabalhar agora especificamente com essa parte. Quais são os aspectos que são importantes ter no meu objeto final? Número 1, sistema de referência, ele tem que aparecer. Eu fazer o que a gente chama de gradeamento, vou chamar de gradeamento aqui. O meu norte e a minha escala. Pelo menos esse cara tem que ter essas informações. É de interesse que os outros mapas tenham essas informações? Sim. Mas pode ser que, por conta do tamanho, não vá ter espaço para colocar. Então, pelo menos esse mapa tem que ter essas informações. Porque ele é o meu mapa de análise, é o meu local onde vai ser localizado tudo. Beleza? Então, a gente vai trabalhar especificamente nele. Então, a gente volta aqui nele. Apenas de seleção. Deixa ele selecionado. A gente vai descer a barrinha aqui no canto inferior direito até achar o nome grade, certo? Vou abrir aqui a setinha e vai pedir, ó, nesse mais eu vou selecionar e adicionar uma grade, só que não apareceu nada ainda, então tem que ir aqui no botão de modificar grade. Então vou grade, adiciono e modificar. Bom, a primeira coisa que você vai ver é tipo de grade sólida, a gente vai deixar essa por enquanto, é o CRC, tá?
Então a gente vai modificar, deixar aquele que está de base lá no projeto. Por isso que tem que saber qual CRC que você está utilizando, para que eu tenha essa referência aqui também no mapa. Então vou colocar aqui Sirga 2000 e dar OK. Eu estou utilizando o Sirga 2000 também porque eu tenho outros mapas que eu vou utilizar, como o mapa do estado, que ele é um mapa um pouco maior, então ele não é de interesse, se torna interessante utilizar esse tipo de coordenada. Pode ser a WGS também, tá ok? De acordo com o nível de estudo, para onde vai ser publicado, tudo isso vai ser importante na hora de escolher. Como eu estou trabalhando coordenada geográfica, a coordenada geográfica está em grau decimal, então eu vou trabalhar sempre depois da vírgula, por conta do valor de grau, porque um grau vai ser um espaço bem grande, então tem que ser um valor menor que 1 grau. Então vou colocar 0,1 grau, isso fica interessante. Bom, para o eixo X ficou interessante, 0,1. Vamos ver para o eixo Y, se fica também o mesmo interesse. Ficou representativo, vou só diminuir um pouco mais, vou colocar 0,08 grau. Ficou interessante, a gente vai mexendo, configurando até ficar uma configuração que seja bem de interesse. Aqui para mim ficou interessante trabalhar com essa configuração, tá? Então tem aqui, ó. Então nesses pontos eu vou ter as coordenadas que eu vou adicioná-las agora. Posso adicioná-las aqui em Draw Coordinates, beleza? E vai aparecer aqui, ó, decimal. Vocês vão ver que ela está em decimal, apenas com número negativo, positivo. Só que eu posso modificar isso para ficar mais interessante. Vamos utilizar aqui, para esse caso, eu vou utilizar aqui grau, minuto com sufixo. Ele vai me dar as coordenadas em grau, minuto e vai me dar os sufixos. É norte, sul, leste, oeste, certo? Então, olha só, a gente pode observar que já modificou, tá? Já modificou, ficou mais interessante. Então a gente pode até aproximar aqui, ó, pode ver, ó, que mudou. Então tem o grau, minuto e sufixo. A gente pode organizar essas duas laterais para acompanhar o desenho do mapa. Aqui à esquerda a gente coloca vertical ascendente e à direita a gente coloca vertical descendente. Então a gente tem essa configuração, beleza? Então a gente tem já aqui algumas coisas, a gente pode modificar também fonte, mas a gente vai seguir para poder ver outras características que são relevantes e importantes. Aqui a gente pode modificar a fonte. Vou colocar aqui Arial, uma fonte interessante, Arial 10. É interessante aqui pra gente. Beleza, Arial 10 ele modificou, aumentou um pouco mais a letra aqui, tá? Então tá, já temos a grade de coordenadas e tal. Poderia modificar também essas linhas, deixar ela um pouco mais finas, mas a gente vai deixar assim para a gente poder seguir e focar em outros aspectos que são relevantes, tá bem? Bom, então a gente já tem aqui essa característica do mapa. Outra coisa que é importante colocar aqui é a escala, certo? Então a gente vai colocar aquela escala representativa da área. Vou segurar aqui o mapa 1, que é esse primeiro mapa, selecionar esse botãozinho aqui de escala, DD nova barra de escala, layout. Vou selecionar o espaço que ela vai ficar. A gente pode ver que essa escala está apenas o quê? Tem dois valores, 0, 2,5, 5. E a gente pode aumentar. A gente vai colocar aqui mais umas duas. Deixar aqui até 10 km. Então a gente vê aqui, ó. Então tem uma escala aqui, mostrando aqui minha distribuição de 0 a 10 km. Posso modificar isso aqui, deixar um pouco mais, a gente vai trabalhar dessa forma. Já é representativo para a gente. Tá bem? A gente pode trabalhar a fonte, para deixar a fonte igual a que estava no outro. A gente vai deixar Arial. E a gente pode ver que está tamanho 12. A gente vai deixar tamanho 10 para ficar bem padrão aqui para o nosso layout tutorial, tá? A gente pode ver que não tem nenhuma borda. Então a gente vai colocar aqui uma moldura. Selecionar de novo o mapa 1 e colocar uma moldura para que fique mais interessante até para a gente poder distribuir os outros mapas. Então tá aqui, ó. Colocou uma moldura, ficou um pouco mais interessante. Outro aspecto importante que não pode ser esquecido no mapa é colocar minha rosa dos ventos. Vai direcionar onde é o norte. Eu vou colocar aqui como imagem, tá? Vou selecionar aqui essa parte, adicionar a imagem no layout. Vou selecionar uma área de interesse, vou colocar aqui. Vou colocar uma posição central e deixar ele aproximar. E vou buscar uma imagem. Eu posso ir diretamente aqui no diretório do QGIS,
tá? Chart Directory vai buscar aqui algumas imagens. Já tem aqui alguns uma roda dos ventos prontos. Eu vou selecionar isso aqui para mostrar para vocês, olha só. E aí eu posso ir modificando de acordo com o que é de interesse. Ou posso buscar com uma imagem. Vamos embora aqui na área de trabalho, composição de mapas, figuras, que não se encontra. Então eu tenho uma imagem aqui nos meus arquivos, relacionada especificamente a uma rosa dos ventos. Ela é um pouco mais interessante, então posso colocar ela aqui também. Vejo que está bem representativo aqui dentro da área. Posso até aumentar um pouco mais. Tá? Ela está meio desfocada por conta que ela é uma imagem externa, então, mas quando eu tirar o load ela vai ficar com uma qualidade bem melhor. Tá? Bom, como é um mapa de localização, eu tenho que colocar mais duas coisas. Colocar primeiro o estado e o município que esse local se encontra. Logo dessa forma a gente vai trabalhar aqui. Novamente a gente vai ali no QGIS, tá? A gente vai apagar a camada de mosaico, ligar a camada do estado, do município e aproximar para o estado. Vamos novamente aqui adicionar novo mapa, tá? Então a gente vai selecionar aqui e tentar aproximar aqui para ver se fica interessante para a gente. Ver aqui que ficou um pouco pequeno, mas ficou interessante. Dá para ver aqui que é o estado, mas a gente vai tentar melhorar isso aqui. Ficou grande. Então a gente vai tentando modificar a escala aqui até ficar num valor que fique interessante e que apareça todo o estado. Até porque a gente vai ver que o município vai ficar bem pequeno e vai ser necessário até colocar aqui o município para a gente representar de uma forma que fique mais interessante. Que consiga, tá aqui, ó. Tá aqui o estado do Pará. Posso colocar aqui uma moldura também para ficar interessante, tá? Agora eu vou adicionar aqui o município, tá? Vê que ficou um pouquinho grande, então a gente vai aqui, vai mudar aqui, eu vou colocar 8. Então, de acordo com o número de zeros também vai ficar um pouco de volta. Então tem aqui, tá? Vou adicionar aqui agora o município, vou minimizar, ligar aqui a Resex e aproximar para o município de Tracuateu, tá? Abrir aqui um outro programa. Vou adicionar aqui mais um mapa. Ó, a gente pode ver aqui o município, tá? Então a gente vai colocar aqui uma moldura. A gente pode ver que ficou bem grande aqui esses mapas. E como eu tenho um município aqui, eu apenas vou ter que destacar ele dentro do estado, eu vou diminuir um pouco mais aqui esse espaço do estado, que vai ter que entrar mais duas informações aqui. As informações de legenda e minhas informações relacionadas ao próprio rótulo, que é importante ter no mapa. Você vê que como não marquei a opção de travar camadas, como eu modifiquei a camada inicial, ele não aparece mais aqui. Eu tenho que voltar no QGIS, abrir novo um programa, selecionar, desmarcar e aqui. Então, seleciono aqui o município, aqui o estado, bonitinho. Vou travar as camadas agora, para que não ocorra essa questão de modificar. Vou diminuir mais um pouco. Tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, eu vou diminuir aqui um pouco mais essa área, ver que já modificou também, porque eu não tinha travado as camadas. Vou novamente aqui, selecionar as X, tirar aqui o estado do Pará, tá? Vou selecionar aqui mover dentro, tá? Vai colocar aqui 1, 2, 4, 5. Modificando até que ela fique bem encaixada aqui no nosso layout, tá? Pronto. Então a gente tem aqui, ó. E a gente pode pegar e fazer o seguinte: continuar o desenho aqui, travar essas camadas, tá? Então a gente tem aqui estado do Pará, município de Tracuateu e por fim a gente tem
a regex. Para identificar um pouco melhor, a gente pode adicionar alguns retângulos. A gente pode adicionar um aqui e pode adicionar um aqui embaixo. Opa, retângulo. Por quê? Porque aqui eu posso colocar um desenho vermelho só para destacar. Tipo, o estado do Pará, em vermelho eu tenho aqui essa análise, estado de Tracuateu, em vermelho eu tenho aqui a regex. Tá bem? Então a gente vai modificar aqui, clicando 2 vezes no estilo e 2 vezes no preenchimento simples. O preenchimento a gente pode aqui nessa setinha e deixar ele transparente. E depois ir deixar ele aqui vermelho e deixar um pouco mais grossa essa linha. Vamos colocar aqui 0,60 milímetros. Foi interessante. Deixa eu clicar um pouco fora que a gente vai ver, ó. Ficou um pouco interessante, que tem sempre uma visualização 100%. A gente consegue enxergar um pouco melhor. A gente pode ver que ficou bem mais interessante a visualização. Não ficou tão pequeno também quanto imaginava-se. Então a gente vai voltar aqui, clica no segundo retângulo, aqui um quadrilátero, né? 2 vezes no desenho, 2 vezes em preenchimento simples. Novamente eu vou tirar o preenchimento, vou colocar o preenchimento transparente, mudar para cor vermelho. Por que vermelho? Só para tentar destacar um pouco mais. Pode ser qualquer outra cor que seja de interesse para o produtor desse arquivo, tá ok? Então utilizando aqui a ferramenta de selecionar. Tá bem, então meu mapa aqui a gente vai voltar para uma visão de 60% para tentar enxergar todas as características. Meu mapa já tem o estado, o município e a regex, que é o nosso ponto de interesse. Tem o nosso norte, tem aqui a nossa escala, tá? Eu posso colocar uma escala numérica também, se for de interesse, dependendo de qual o objetivo final do teu mapa. A gente vai deixar apenas a escala, a barra de escala, para representar, tá? Já é representativo. Bom, outra coisa que é importante não esqueça de colocar é a legenda do mapa. Então tá aqui, ó. Quando eu colocar a legenda, ela vai aparecer todas as camadas que estão aqui no QGIS. Desde o mosaico, a regex, tudinho. A regex, Tracuateu, o município, tá? Então a gente vai tirar a seleção de auto-atualização e vai retirar o mosaico. Porque o mosaico não vai ser interessante. Ele já vai ter aqui o valor da regex, e aqui só está aproximando um pouco mais do que é a regex de Tracuateu. Então por isso que a gente vai tirar o mosaico. A gente pode clicar 2 vezes em cima da camada, a gente pode mudar o nome. Então, vou colocar aqui regex Marinha de Tracuateu. Quem não conhece a regex pode estar entrando aí no site da ICMBio, pesquisando. É uma reserva extrativista marinha do estado do Pará. Ela só acredita nessa cidade de Tracuateu, então quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos desenvolvidos lá, certo? Município de Tracuateu. Certo? Do que eu posso colocar aqui município de Tracuateu. Vou colocar aqui em caixa alta, que está começando a frase, Tracuateu porque é o nome da cidade. E vou colocar aqui estado do Pará. Tá bem? Então a gente tem aqui essa configuração, tá? A gente só tenta centralizar aqui um pouco mais. A gente pode tentar centralizar também essas figuras. Então a gente pode segurar a tecla Shift e selecionar no botão esquerdo cada uma das figuras. Todas elas. E aí agora eu posso arrastar para tentar centralizar. Ficar bem mais organizado, tá? Então tem aqui a legenda. Posso dar o título para ela, colocar o título de legenda. Só para identificar que essa é a legenda do meu mapa, tá? Para categorias, de acordo com o que for mais interessante. Posso colocar uma caixa, posso colocar uma moldura também, se for de interesse. E outra coisa que não pode faltar no mapa é o rótulo, tanto que aqui é adicionar novo rótulo ao layout. Posso selecionar, seleciono um tamanho específico para ele e coloco as informações. Grosso modo, algumas informações podem ser dessa forma. Vou colocar aqui sistema de coordenadas geográficas, datum, Sigas 2000. Estou dizendo para ele que eu estou utilizando o data Sigas 2000, um sistema de referência.
a fonte dessas informações. Tem aqui IBGE. Dependendo do dado, pode colocar IBGE como uma citação e colocar o ano dessa captura dessa informação. IBGE ICMBio e aqui ponto e vírgula, fica mais interessante essa separação aqui. ICMBio e da onde eu peguei a imagem foi do site da USGS, tá? Então coloco também, importante, a data de produção, vou colocar aqui mês e ano, tá ok? E o autor. Dependendo de como for a configuração do arquivo final, você pode colocar como é que posso dizer? Pode colocar tipo, responsável técnico, dependendo da tua condição, de onde tu vai mandar o teu mapa, o teu croquis, entende? Então tem que ver tudo isso também na hora de montar o final. Eu poderia também colocar uma linha de coordenadas e tal, modificar aqui a fonte, vou deixar tudo em Arial, tá? Aqui também a gente vai modificar aqui a fonte. Então aqui tem fonte título, que eu vou deixar Arial. Para o grupo também eu vou deixar Arial. Isso aí dependendo do tipo de informação que a gente vai ter. A gente vai colocar aqui tamanho 10 para o item, para o grupo, a fonte do grupo e para o título, que é a legenda. Coloca tamanho 10 também. Deixa o tamanho 12 para ficar um pouquinho maior, tá? Então a gente tem aqui a configuração do mapa. Então a gente vê que o mapa em localização ele tem que ter essas informações. Tem que ter a referência geográfica, locais, para tentar mostrar, isso aqui é o estado do Pará e tal, aqui é Tracuateu, aqui é Resex, e aqui é uma proximidade utilizando a imagem Sentinel, tá? Utilizando a imagem Sentinela 2, tá? Com posição colorida, que eu montei no QGIS. O sistema tem que ter o rótulo, o sistema de coordenadas, as fontes dos teus dados, a data de produção e quem for o autor responsável técnico, tá? E aí depois disso pode exportar em imagem, PDF, tem também exportar em SVG, é um tipo de extensão, a gente vai exportar em PDF aqui, vai aqui em produção do mapa, colocar aqui mapa, localização, respeitando aquelas características que eu falei. Vou dar um salvar, ele vai pedir aqui só para deixar marcado export, dizer que isso aqui é recomendado, e vai dar o save, vai carregar aqui o arquivo e no final ele vai. A exportação em outro foi com sucesso. Você pode clicar diretamente nesse link, ele vai te caminhar para a pasta onde está o teu arquivo. Clica 2 vezes, teu arquivo vai abrir, pode diminuir aqui a visualização para ficar interessante. Então está aqui seu arquivo do mapa. Tem aqui indicação de norte, escala, referência geográfica, legenda e o rótulo, com as informações relacionadas à posição geográfica e aqui alguns parâmetros iniciais. Tá, ok? Esse aqui é um mapa bem simples, mas para mostrar essas características que são importantes no mapa de localização. E em outros mapas também tem que possuir uma dessas características, principalmente escala, indicação norte, sistema de referência, o meu rótulo e a legenda. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? E até a próxima. Qualquer coisa, vocês podem deixar comentários, fazendo perguntas, tá ok? E é isso.